No nosso último encontro, nós começamos a trabalhar sobre a atmosfera e sua dinâmica. Estão lembrados? Isso. E hoje nós vamos dar continuidade a essa conversa, tá? Nós vamos tentar entender como é composto, como é formado, quais as características da atmosfera do planeta Terra, beleza? Então, para você acompanhar melhor, pegue seu livro de Geografia, volume 3, e vamos começar a partir da página 5. Lembrando que a gente já fez uma conversa, né, sobre as diferentes camadas da nossa atmosfera. A gente vai retomar para essa informação, para a gente relembrar a nossa última fala, né? Como nós vimos na conversa anterior, o planeta Terra ele é composto por várias camadas, né, que nós vamos denominar de camadas atmosféricas, e cada camada tem o seu papel, tem a sua função, como vocês poderão ver lá na página 4, né, onde tem um gráfico com as camadas atmosféricas. Também ficou entendido que a primeira camada, que está mais próximo de nós, é a troposfera, que é a camada superficial, né, que está na superfície do planeta Terra, e talvez dentre as camadas seja aquela mais importante, porque é nela que nós encontramos os elementos que precisamos para a sobrevivência no planeta Terra. Uma pergunta: o que diferencia o nosso planeta dos demais planetas? Galera, é justamente essa questão. O que diferencia o nosso planeta dos demais planetas é essa camada atmosférica que o planeta Terra tem. Então isso faz com que o planeta ele se torne único, com características, né, que permite a nós vivermos nesse planeta. Beleza? Bem, falando então desse planeta, a gente só relembrando aí as camadas atmosféricas, né? A gente começa com a troposfera, estratosfera, mesosfera, e aí a gente vai para a termosfera e estratosfera, que é a última camada da nossa atmosfera. Isso está aí a partir da página 4, certo? Mas, né, um outro elemento interessante desse conjunto de camadas, a gente vai chamar aqui de tempo atmosférico e clima. Primeira questão, qual a importância de conhecermos o tempo? Qual a importância de conhecermos o clima? A gente até fez uma brincadeira, né? Tem uma comunicação aí de duas pessoas na página 5 do livro de vocês, né? Alguém conversando com alguém, querendo saber como está o clima para poder se planejar. É isso aí. Entender o clima é também se planejar, né, para que a gente exerça atividades relacionadas àquilo que a gente quer, dentro daquilo que a gente pensa. Exemplo, está chegando o Natal, vou convidar vocês para um churrasco, né? Dezembro, vou fazer aquela festa ao ar livre, de boa. Eu corro o risco de não acontecer a festa. Mas por que, professor? Porque a carne está cara? Não, é porque novembro, dezembro é um período de chuva. Se eu não conhecer isso da região em que eu vivo, eu vou organizar uma baita festa que não vai acontecer porque vai chover. E como eu disse, é o ar livre. Quando eu conheço o tempo, né, quando eu vou ver a previsão do tempo, aí eu já, esse fim de semana eu não vou fazer uma festa ao ar livre, um churrasco,
porque não vai dar certo. Eu vou ter que procurar uma área coberta, já me precavendo daquilo que pode acontecer, certo? Essa é uma das importâncias de conhecermos o tempo, tá? E o tempo e o clima, eles têm algumas coisas em comum. O que significa clima? O que significa tempo? São questões que a gente vai tentar entender ao longo dessa nossa conversa. Então, olha só, caminhando aí para vocês entenderem, a gente vai ter um vídeo do qual vai mostrar um pouco, o nosso convidado especial, ele vai trazer um pouco dessa discussão de clima, tempo, e dele a gente vai extrair depois algumas perguntas. Então fiquem atentos à atividade, ao texto que o nosso convidado vai trazer, para depois a gente continuar com a nossa conversa sobre previsão do tempo. Beleza? Fala galera do Mitochondria, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. E hoje é dia de aula, então a aula hoje vai ser sobre clima e previsão do tempo. A gente falou na aula anterior sobre as propriedades do ar. E dando prosseguimento que a gente estava vendo, nós vamos ver a aplicabilidade das propriedades do ar, ou de parte delas, no caso, em relação a clima e previsão do tempo. Primeira coisa, nós temos que definir o que é tempo e o que é clima. Vamos começar por tempo. Tempo são um conjunto de condições meteorológicas de determinado local que vão ser medidos em um curto período de tempo. Segundos, quando eu olho para fora e falo, nossa, como o tempo está aberto, está ensolarado, ou nossa, como está quente. Ou alguns minutos, quando a gente vê passando alguns minutos aí e fala, nossa, mas esquentou agora, né? O tempo ficou louco, estava frio, agora ficou quente, ficou abafado. Horas, de manhã, dia claro, como a gente estava falando ali, de tarde, nublado, chuvoso, ou às vezes até dias, que é quando a gente vê a previsão do tempo na televisão, que pode ser a Maju, pode ser a Gisnane, pode ser qualquer outra pessoa do tempo aí, que ela vai falar para vocês o que tem de previsão desse tempo, tanto que é previsão de tempo, é previsão de clima, para os próximos dias ou às vezes até semanas. Já o clima é um pouquinho diferente. O clima ele vai ser um conjunto, são as semelhanças dos elementos meteorológicos de uma região, tá? Então você pega uma região um pouco mais ampla, pode ser uma cidade, pode ser um estado, e você vai fazer essa medição ao longo das estações do ano, num período de 30 anos ou mais. Então você pode falar de clima quando você medir por muito tempo e você vê quais são as semelhanças daquelas condições meteorológicas daquele local. Por exemplo, quando a gente fala de clima desértico, quem vem na cabeça da gente? Um lugar muito quente e um lugar que tem pouca água, ao longo do ano, tem pouca chuva, ou seja, isso foi visto ao longo de vários e vários anos. E a gente tem uma pancada de climas no nosso planeta, E o clima vai olhar a questão de pluviometria, quanto que chove, quanto que não chove, de calor, de pressão atmosférica, de quantidade de vento, então vem uma pancada de coisa ao mesmo tempo. O vento é outra coisa que a gente fala muito, e é interessante a gente parar um pouquinho para falar sobre ele, que o vento é um fenômeno meteorológico que ocorre devido à variação de pressão atmosférica. Como funciona? Ele vai funcionar da mesma forma que a gente viu lá na água, através de correntes de convecção, não só na água, como também no interior do planeta, lá no manto. Você vai ter um ar mais quente aqui embaixo, porque a gente viu ali nas camadas da atmosfera que quanto mais próximo do Sol, mais quente vai ficar. Esse ar quente, por ele ficar menos denso, as partículas vão ficar mais separadas, ele vai subir. Quando chega lá nas alturas maiores, ele vai esfriar e quando ele esfria, ele começa a descer. Quando ele desce, ele vai ocupar o espaço daquele ar quente que subiu. E aquele ar frio que desceu abre um espaço para um novo ar que está chegando ali. E esse ciclo continua, provocando o que a gente chama de vento. Okay? Nós temos então, para alguns locais, brisa marítima e brisa terrestre. Se a gente for para o litoral, nós vamos ver isso aí. É comum a gente notar que, durante o dia, o vento sopra do mar para a gente, que a gente chama de brisa marítima. Por quê? A areia esquenta muito mais rápido que a água. Então, o ar que vai estar próximo dela esquenta também. E ele vai subir, abrindo espaço para o ar frio que está descendo ocupar. Dessa forma, o ar vai deslocar do oceano, que está uma zona de alta pressão, que é o ar frio, e vai empurrar esse ar para essa zona de pressão baixa, porque saiu ali o ar, que vai estar na Terra. À noite ocorre o contrário, a areia esfria rápido e a água foi acumulando calor ao longo do tempo, então ela vai estar mais quente, vai aquecer o ar, esse ar que está no mar à noite vai subir, quando ele sobe, abre espaço para o ar frio que
está continente, que está na parte da praia, e esse ar vai se deslocar em direção ao mar, fazendo o que a gente chama de brisa continental, ou brisa terrestre. Então esse é o motivo pelo qual na praia, quando a gente está lá, de dia sopra em direção à terra e de noite sopra em direção ao mar. Curiosidade bacana, né? E para complementar, falar um pouco sobre massas de ar. Na massa de ar é uma grande, mas grande quantidade mesmo de ar que tem as mesmas características climatológicas, vamos dizer assim. Um ar que vem do polo, ele é uma massa de ar polar, que geralmente é mais seco e frio. Você pega uma massa de ar equatorial, uma massa de ar tropical, ela vai vir mais úmida e mais quente por causa da localização dela, e assim por diante. Outra coisa que vai influenciar muito no clima também, e no tempo, é a umidade do ar, que quando ela for muita, ela vai levar a uma coisa que nós chamamos de precipitação. A precipitação ocorre pelo seguinte motivo: quando a água evapora da superfície, ela vai subir para aquelas alturas maiores, ela vai esfriar e vai condensar, se tornando partículas pequenininhas de água líquida. Só que, quando elas estão lá em cima, elas podem se juntar em voltas de grãos de poeira e ficarem muito pesadas e fazer uma coisa que a gente chama de precipitação. Essa precipitação é o que a gente chama normalmente de chuva, mas ela pode ocorrer também em locais mais frios, dessas gotas congelarem e aí elas vão cair em forma ou de neve, quando são flocos pequenininhos, ou elas vão cair em forma de geada, em forma de granizo. Por favor, não fala granizo, mas um bloco de granito caindo do céu, esse é terrível, é granizo, tá? Que nada mais é do que uma pedra de gelo que congelou lá em cima, geralmente se dá por uma variação térmica muito grande, muito brusca, às vezes o dia está muito abafado, de repente esfria uma vez, provavelmente vai cair granizo. E também nós temos o outro que vocês estão vendo aí, que é o orvalho. O orvalho é uma chuva que cai lento, só que ela vai cair ao longo da noite e de manhã você vai chegar e ver a superfície da grama, do carro ficou sereno, que a gente também chama de orvalho sereno, tudo molhado, justamente por isso. Então, galera, ficamos por aí hoje. Mais detalhes se vocês quiserem. Galerinha, viu aí, o nosso convidado trouxe algumas informações bem resumidas do que está no texto de vocês, né? Mas, para finalizar essa conversa, vamos voltar aqui para algumas questões. Mas antes, deixa eu ver. Perceberam como o clima ele pode mudar, como ele tem consequência, como ele tem alguns elementos que influenciam no clima. Por que o clima está quente, por que a temperatura, o clima esfriou. Então o clima tem alguns elementos que a gente vai trabalhar agora. E esse elemento que a gente vai ver agora é o elemento temperatura. Então, como vocês podem observar, a gente já viu isso em aulas anteriores, o planeta Terra ele é composto por faixas de temperaturas diferenciadas. Como vocês estão vendo no mapa, essa faixa laranja do nosso planeta é a parte mais quente, que nós temos. E você observa lá nos polos norte e nos polos sul, que lá está mais azul, ou seja, há uma temperatura bem mais baixa nos polos do planeta Terra. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui uma simulação, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vocês observam que a temperatura vai diminuindo ou vai aumentando de acordo o período em que nós estamos. Isso é normal, por isso que no mês de setembro, agosto, setembro, outubro, a nossa região ela é mais quente do que o normal. Porque na verdade a gente está numa zona extremamente quente, mas tem um período que fica mais quente ainda. E quando ele esquenta mais, o que acontece? Como nós temos muita água, muitos rios, consequentemente nós vamos ter também muitas chuvas, que é um elemento que a gente vai trabalhar. Mas falando em temperatura, eu queria chamar a atenção para duas questões aí em relação à temperatura. Existem várias maneiras de medir a temperatura. O que é temperatura? Se vocês olharem aí na página 8, vocês vão encontrar um texto falando sobre temperatura, que é a variação de calor de uma determinada região. Existem várias maneiras. Existem 3 escalas, Existe a escala Kelvin, representada pela letra K.
Existe a escala Celsius, representado pela letra C, e existe o Fahrenheit, representado pela letra F. Calma que quando vocês estiverem no laboratório de química, aí vocês vão usar essas outras escalas, o Fahrenheit, né? E o Kelvin, que são medidas mais precisas de temperatura. No geral, nós usamos a temperatura Celsius, que é representada pela letra C, né? Então, na temperatura Celsius, o ambiente da sala de aula, por exemplo, que a gente costuma deixar cerca de 22, 17, 18 graus Celsius. Isso é o grau de variação de temperatura, só para a gente entender essas escalas de temperatura. E essa escala de temperatura, ela está diretamente ligada com outro elemento da natureza, que é a questão da precipitação. Espera aí, professor, o que é precipitação? É alguém que está precipitado, com pressa? Quase. Na geografia, a precipitação está relacionado à chuva e a granizo. Como disse o nosso colega, por favor, não é granito. Granito é aquela pedra que tem lá na tua cozinha, que se cair na cabeça de alguém pode matar, viu? Granizo, que é a água que congela e cai numa forma de gelo. Até pode machucar, mas nunca houve histórico de alguém que morreu de uma pedrada de granizo, né? Agora, se ficar numa chuva de granizo, onde centenas e centenas de pelotas caindo em você, é perigoso trazer algum dano, né? Mas voltando à precipitação. Então, essas precipitações, elas variam de acordo à temperatura, a mudança de temperatura, certo? Aqui no ambiente que eu estou, está a 18 graus, então a temperatura aqui está agradável. Mas se eu sair da sala, lá fora vai estar 30 a 36 graus, né? A temperatura lá já vai ser diferente. Isso quer dizer que o clima do Pará mudou? Não, o Pará tem um clima, mas a temperatura do ambiente que eu estou é outra, porque eu mudei essa temperatura, tá? Então, voltando aqui ao livro de vocês, vamos falar um pouco sobre as chuvas, que o nosso colega já antecipou, mas eu queria chamar a atenção para uma chuva convectiva, né? Como vocês estão vendo aí, é uma chuvinha meio brava. Ontem deu uma dessas chuvas. O tempo esquenta demais, e aí com esse calor, excessivo, a água evapora em grande quantidade, muda de temperatura na atmosfera, na primeira camada atmosférica, que nós estamos trabalhando, e essa água retorna para a Terra, em forma de chuva conectiva. Se vocês, lógico que vocês vão continuar olhando o livro, vocês vão encontrar outros modelos, outros tipos de chuva, como por exemplo, as chuvas frontais, que são chuvas que se formam em um lugar, mas a massa de ar desloca e ela vai acontecer em outro local, as chamadas chuvas de relevo, as chuvas orográficas ou chuvas de montanha. Então, pela leitura que vocês irão fazer, vocês irão ver esses formatos de chuva. Porém, para a nossa região, para o nosso clima, para o nosso dia a dia, o modelo de chuva mais presente são chamadas de chuvas convectivas, tá? São aquelas chuvas que se formam com a variação muito alta de temperatura, certo? Então, depois dessa fala, esse resumo rápido, lá na página 14, vocês terão a oportunidade de pôr em prática um pouco daquilo que vocês viram aqui, daquilo que a gente discutiu, tá? Então, agora é a sua vez, tá? Então, você vai lá na página 14 e você vai responder as 5 questões que está descrita aí. Então, você responde, faz uma foto e manda lá no PB para a gente fazer a correção. Beleza? É isso aí, galera.
Encontro vocês aí na próxima aula. Tchau, tchau.